E aí pessoal, tudo certo? Hoje eu vou falar de um anime que foi recomendado pelo inscrito Cortes in Tox. Acabei de assistir e já posso dizer, Tougen Yanki me surpreendeu demais. A animação do estúdio Hibari, o mesmo de Hanako-kun, Classroom of the Elite e Danganronpa 3. Ou seja, já dá pra esperar uma boa qualidade, né? O protagonista é Shiki Ichinose, um jovem com uma paixão curiosa, armas de fogo. O quarto dele é cheio de réplicas penduradas nas paredes. Logo no início, Shiki é expulso da escola por brigar e acaba discutindo com o pai adotivo Tsuyoshi Ichinose. No calor da briga, solta que está feliz por não serem pai e filho de sangue. E é nesse momento que tudo desanda, um carro invade a casa e explode. Em seguida, uma névoa negra surge e arrasta Shiki para fora. Quem aparece é Samidari Momoya, o primeiro inimigo a ir atrás dele. Mas, antes de agir, é atropelado pelo carro de Tsuyoshi. Na fuga, Tsuyoshi revela a verdade, Samidari é um Momotarou, e Shiki na verdade é um Oni. A guerra entre Onis e Momotarous existe há séculos, e os Momotarou chegaram até a criar a organização Momotarou, dedicada a caçar Onis escondidos entre humanos. Samidari alcança os dois e prende Shiki com uma espada de névoa negra. É então que vem a revelação, Tsuyoshi também é um Momotarou, ex-membro da organização, agora considerado traidor por proteger um Oni. Ele invoca uma espada gigante de névoa e enfrenta Samidari em um duelo épico. No meio da luta, Shiki entra em um estado de frenesi, quase perdendo o controle e chegando perto de matar Samidari. Mas o preço é alto, Tsuyoshi acaba morrendo e logo depois Shiki é capturado por Naito Mudano, um dos professores da organização Oni. Naito Mudano é sério, frio, quase impossível de impressionar. Antes de Shiki, nunca tinha aceitado um aluno pessoalmente, mas por trás dessa fachada rígida, ele realmente se importa com os estudantes. Quer que eles fiquem fortes para sobreviver aos Momotarou. Mantém distância, mas nos momentos certos demonstra apoio e cuidado. Na escola Oni, Shiki sofre bullying por não conseguir esconder os chifres. E é nesse clima que surge seu primeiro rival, Jin Kogasaki, que já se coloca como adversário direto. Logo depois, Mudano propõe um desafio, formar trios e recuperar duas esferas na floresta. Shiki cai no mesmo time que Jin e Homari. Homari é uma Oni de cabelo rosa. Homari tem um passado difícil, negligenciada pelos pais, tímida e sem controle sobre o poder do próprio sangue. No começo, ela tenta conversar com Jin, mas é ignorada. Na floresta, Shiki e Jin se enfrentam. Jin transforma o braço em uma serra, enquanto Shiki ainda não desperta seus poderes. Quando Jin ataca, Shiki protege Homari e é ferido. Nesse momento, Homari perde o controle e cria uma gigante de sangue que sai destruindo tudo. E é aqui que Shiki desperta sua habilidade, uma arma de sangue em forma de rifle de assalto. Com ela, consegue derrotar a criatura. Depois, Jin tenta atacar Mudano, já que o professor prometeu que quem conseguisse matá-lo teria vaga garantida em qualquer esquadrão. Mas falha. Shiki então mostra esperteza, liberta Jin e juntos eles conseguem roubar uma das esferas de Mudano. Só que, antes do teste terminar, chega a notícia, a base Oni de Kyoto está sob ataque dos Momotarou. Os dois vilões antagonistas brutais aparecem nesse arco. Yomogi Momokusa, fria e sádica, não demonstra empatia, nem mesmo por crianças Oni, sempre entediada. Parte para a violência sem excitar. E claro, impossível não notar, o estúdio exagerou no design dela, com um peitão gigantesco que contrasta totalmente com sua frieza. É como se a aparência chamasse tanta atenção quanto a crueldade. Tsubakiri, um cientista insano, obcecado por experimentos cruéis, até mesmo em crianças. Para ele, Onis não passam de cobaias. Seu poder macabro é manipular bactérias para controlar cadáveres, transformando em marionetes. O pior, ele pode usar as habilidades dos mortos, como fez com seu antigo comandante, Manaka Momobi. Apesar do visual elegante, terno listrado e sorriso debochado, Tsubakiri é a mistura perfeita do executivo charmoso com o monstro perturbador. Os episódios 5 e 6 mudam totalmente o clima. Aqui, a turma de Shiki apoia os feridos em Kyoto, sob comando de Kyoka Oiranzaka, líder da unidade de suporte. Kyoka é calmo até brincalhão, mas carrega o peso de cuidar de dezenas de feridos. Seu poder é usar próprio sangue para curar, mas isso enfraquece a cada uso. A vibe desses episódios lembra uma guerra mundial, hospitais lotados, sofrimento e a crueldade do conflito. A cena mais pesada envolve a garotinha Mei. Primeiro, ela vê os corpos dos pais mortos sendo carregados, o que já é devastador. Mas depois, Tsubakiri leva a crueldade ao extremo. Reanima o corpo do pai dela como um morto-vivo. O homem parte para estrangular a própria filha. Kyoka pede a Shiki para tapar os olhos da menina enquanto ele mesmo finaliza o corpo, atingindo o cérebro. Uma cena brutal que mostra o lado mais sombrio dessa guerra. Uma rivalidade clássica no meio de tudo isso. A relação entre Shiki e Jin evolui. O que começa em ódio vira respeito, eles passam a depender um do outro.
aquela rivalidade clássica no estilo Goku e Vegeta. E é isso pessoal, Tougen Yankee foi uma baita surpresa, mistura ação sangrenta, drama pesado, rivalidade shonen clássica, ainda traz um tom sombrio que lembra até cenários de guerra real. Se você curte histórias com mitologia japonesa reimaginada, rivalidade intensa e momentos que vão do engraçado ao trágico em segundos, esse anime é pra você. Agora eu quero saber de vocês, qual a cena mais marcou até agora? A luta do Shiki, o despertar dos poderes ou o arco dramático de Kyoto? Deixe aí nos comentários e não se esqueça de curtir e se inscrever para fortalecer o canal. Até a próxima!